Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor Jesus, bendito seja o Espírito Santo que está aqui, neste momento, sobre a minha alma, sobre o meu coração e sobre a minha mente. Aqui, nesta madrugada, eu inicio o programa Madrugando com Jesus. São exatamente 2h50. Eu quero mandar uma saudação para o meu pastor David William, a missionária Gerlane, a cantora e missionária Beth Luz, a diaconisa Jane e a todos os membros que faz parte na Igreja Assembleia de Deus, semeando a palavra. Também quero mandar uma saudação para a irmã Cecília, para o meu filho Ló Carlos, a minha filha Camila Paz, todos os meus parentes. Direto e indiretamente, aqui vai a minha saudação em Cristo Jesus. Vou louvar um hino para a minha alma e a alma de quem está do outro lado também se regozijar com a presença de Deus aí do outro lado. O hino número 7. Os talentos Jesus nos tem dado, dom celeste de grande valor. Nós devemos com todo cuidado granjeá-los, servindo ao Senhor. Granjeai os talentos, sobre o muito o Senhor vos porá. Vigiai e estais sempre atento, eis que Ele à porta está. Não é o hino completo, porque o tempo de gravação não me deixa esticar ou alongar a gravação. Irei ler a palavra de Deus, que é o fundamento mais importante do ser humano que está sobre a terra. É o fundamento especial e mais importante do ser humano ter uma vivência com sucesso e progresso aqui na terra e depois, quando partir desta terra, ter um lugar no céu. No céu onde Deus está, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor
revelou a mim, aqui no livro no livro 1 Timóteos, 1 Timóteos, capítulo 6. Com a ajuda de Deus, irei ler em nome do Senhor Jesus a palavra de Deus, que tem como título Os Deveres dos Servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes amados. Isto ensina e exalta. Se alguém ensina alguma outra doutrina, senão conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidado, que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo. Glória a Deus. E manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e em muitas concupiscências, loucos e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruínas, porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade,
a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, glória a Deus, deu testemunho de boa confissão. Que guardeis este mandamento sem mácula e irrepreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pôde ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, minhas queridas, ouvinte que está atento e a entender. Eu até poderia já encerrar a palavra. A leitura da palavra já foi feita. O Senhor, Ele já falou com vocês que estão aí do outro lado. Cabe a cada um que ouviu a palavra reler a palavra e mastigar e se alimentar para poder se enquadrar na palavra que foi lida. Pelo meu entendimento, aqui, a palavra, ela está se referindo que não há uma outra doutrina que vocês, que estão do outro lado, possa chegar no céu depois que vocês morrerem no projeto terreno. Vocês vão morrer. Cada um de vós vai morrer, porque cada um de nós nasce e tem um tempo de morrer. E depois da morte, segue-se o juízo. Cada um que está aí do outro lado vai participar do julgamento. Eu estou dentro também dessa palavra. Mas a diferença de mim para você aí do outro lado, que ainda está perdido, que o Evangelho, ele é para ser evangelizado para vocês que estão perdidos ainda, sem viver uma vida nova com Cristo Jesus. E essa vida nova com Cristo Jesus, você só terá se você obedecer à sã doutrina de Jesus. Porque existe a doutrina dos homens, existe a doutrina dos demônios
existe a doutrina. Aliás, existem diversas doutrinas. Diversas doutrinas. Mas a única doutrina que prevalece na vida de cada um que ainda está perdido aí do outro lado, sem fazer a vontade de Deus, é a sã doutrina. E para você se enquadrar na sã doutrina, você precisa deixar de praticar o pecado que tanto prende a cada um que está aí do outro lado na perdição. Porque se cada um de vós permanecer na perdição, no mundo da perdição, fazendo a vontade da carne e a vontade do adversário de Deus, no dia do julgamento, vocês vão pagar o preço. Vão pagar o preço, porque Jesus, Ele, no dia de hoje, Ele quer que cada um de vós se arrependa do pecado para poder passar a ter o nome no livro da vida. Porque se cada um de vós não ter o nome no livro da vida eterna, vocês vão passar pelo juízo final e vocês não vai ser absolvido, viu? Nenhum de vocês vai ser absolvido, porque vocês optaram e escolheram viver fazendo a vontade da carne e a vontade do adversário de Deus, que é as obras das trevas. Todas as obras das trevas, elas estão condenadas. E quem anda na vontade das obras das trevas vai ser condenado também. E eu, como estou no papel de evangelizar, eu tenho que avisar a todos vocês, enquanto o Senhor Jesus não volta, porque o Senhor Jesus vai voltar. E o povo que ele já escolheu e chamou, já está enquadrado para subir para o céu. Mas vocês que ainda estão de fora, fazendo a vontade de vocês próprio, todo tipo de pecado, que aí dá o nome de iniquidade. Não vai ser vocês, se permanecerem e não se arrepender antes da volta de Jesus, vocês, infelizmente, vão ser condenados junto com aqueles que foram expulsos do céu e não vai voltar mais para o céu. Ele não vai voltar mais para o céu. Os que foram expulsos não vai. Porque eles já recebeu uma punição de viver eternamente lá no lago de fogo e enxofre. E Deus, como é misericordioso e piedoso, para vocês que é criatura de Deus, Deus quer transformar vocês em uma nova criatura para não chegar ao ponto de ser condenado com eles, né? E eles estão aí, viu? Estão atuando. Tudo que é entretenimento, que está acontecendo no mundo, para prender, algemar, acorrentar a vocês que estão dormindo, é o sono espiritual.
Eles estão cegando vocês. Eles estão tapando os ouvidos de vocês para que vocês não obedeçam à voz do Espírito Santo. Mas uma coisa é, o Espírito Santo, ele ele está em uma missão na Terra para convencer e converter os escolhidos. E se vocês que está aí do outro lado é escolhido e chamado, estando perdido aí no mundo, o Espírito Santo, ele vai trabalhar. Agora, aliás, o Espírito Santo já começou a trabalhar. Agora cabe a cada um de vocês a entrar na arca da graça, que é favor imerecido. Meus amigos e minhas amigas, a palavra, ela está sendo direcionada para os perdidos que estão sem Jesus. E Jesus, ele quer salvar a vocês. E ele está usando a mim, pelo Espírito Santo, para fazer o alerta, avisar. Tem um provérbio aí que diz: quem avisa, amigo é. Então, Jesus está avisando a todos que Jesus, ele é Espírito. E ele trabalha na vida de cada um de vocês pelo Espírito Santo. Então, depois, vocês analisem, façam uma repetição de como você está a viver, humanamente falando, se vocês estão se preparando para a vida eterna ou se estão se preparando para a condenação eterna. Isso, aí voltou de novo para o perdido. Agora vai um recado também para o povo de Deus, no qual eu estou dentro, estou enquadrado no povo de Deus. Você que já está alistado já no Evangelho de Cristo Jesus, permaneçam fiéis à palavra de Deus, porque muitos que já está dentro do povo de Deus, que foram alistados, estão andando por outras trilhas, andando por outros caminhos que o Espírito Santo não está a se agradar. Procurem de imediatamente analisar qual é os caminhos que vocês estão a andar. Porque Jesus falou para os perdidos e também está falando para vocês. Porque o propósito de Deus maior é para evangelizar os perdidos. Mas também Deus fala também com os que é da família, né? E outra coisa, cada um do povo de Deus que tem a capacitação e os dons, foi louvado o hino sobre os talentos, né? E tem os dons que procurem trabalhar, não enterrem os talentos. Deus não se agrada daqueles que enterram os talentos. Se ele que deu os talentos, é porque ele quer que você trabalhe. Trabalhemos, eu estou dentro, trabalhemos com os talentos, porque Deus, se assim a gente fizer, ele vai se agradar. Ele vai nos amar, mais e mais, mais e mais. Eu aqui encerro o programa Madrugando
com Jesus. A paz do Senhor Jesus esteja com todos os ouvintes que ouviu este conteúdo. Contato para você falar comigo, né? Eu sou o irmão Luiz Carlos. Você pode falar comigo no meu WhatsApp. 996553970. 996553970. Glória a Jesus!